Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Muito bem, então durante a última aula nós escrevemos a entropia como uma função da temperatura e da pressão, onde temperatura e pressão são grandezas termodinâmicas macroscópicas. E então nós escrevemos essa expressão como, muito rapidamente, nós escrevemos como entropia associada à configuração de estado termodinâmico inicial, mais a integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante, dependendo de maneira mais generalizada da temperatura, multiplicado pelo infinitésimo de temperatura, dividido por temperatura, menos constante universal dos gases ideais, multiplicado por logaritmo natural de pressão dividido por pressão inicial, ou seja, pressão relativa à configuração de estado termodinâmico inicial. Pois bem, então nós também mostramos que essa expressão é válida para N igual a 1 mol de um gás ideal. 1 mol, ou seja, 1 mol é equivalente ao número de Avogadro, né? 1 mol é equivalente a 6,10, aproximadamente 6,10 elevado a 23 partículas, ou moléculas no caso. Então nós estamos falando aí do número de Avogadro. Então aqui nós podemos também generalizar escrevendo S subíndice N como N multiplicado por S, ou seja, essa é a entropia para N mols de um gás, N mols de gás ideal, ou um gás ideal composto por N mols de moléculas. Muito bem. Então, aqui nós escrevemos esta expressão, inclusive aqui nós podemos ainda reescrever como N entropia do estado inicial mais N integral da temperatura inicial até a temperatura T, capacidade térmica sob pressão constante, dividido por temperatura, menos R logaritmo natural, menos N R logaritmo natural de pressão dividido por pressão inicial. Muito bem, vamos aqui agora, vamos considerar um caso particular mais simplificado, no qual a capacidade térmica sob pressão constante não depende da temperatura. Vamos considerar que ela não dependa da temperatura. Então podemos escrever a capacidade térmica sob pressão constante não dependente da temperatura, e isso é equivalente a afirmar que nós temos aqui uma constante numérica. De modo que nós podemos escrever a entropia dependendo da temperatura e da pressão, ou seja, com dependência funcional na temperatura e na pressão, como como entropia do estado de configuração termodinâmica inicial. Nós sabemos, com base na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral, que, porquanto admita-se o fato de que o limite de uma constante é igual à própria constante e a derivada de constante é igual a zero, implica que, sem qualquer perda de generalidade, a constante pode ser retirada do interior da integral, da ação da integral. Então nós temos capacidade térmica sob pressão constante, integral da temperatura inicial até a temperatura T, infinitésimo de temperatura dividido por temperatura, menos a constante universal dos gases ideais, multiplicado pelo logaritmo natural de pressão dividido por pressão inicial. Muito bem, então, mais uma vez, essa integral de linha podemos
aqui usufruir das propriedades do cálculo diferencial e integral, e então nós temos que x elevado a expoente menos 1 dx é igual a logaritmo natural de x, de modo que podemos substituir essa integral e escrever assim, essa integral como integral de dt dividido por t é igual a t elevado a menos 1 dt. Essa integral é logaritmo natural de temperatura. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente, dando prosseguimento ao desenvolvimento desta expressão. Muito obrigado a todos.